A dependência de equipamentos importados exige cuidado especial com o treinamento dos distribuidores. A Bioclean, por exemplo, fabrica os reagentes usados em diversos tipos de exames de sangue, urina e fezes. Mas as máquinas usadas para automatizar os resultados vêm da China. A equipe do Caminhos da Reportagem chegou à empresa bem na hora do treinamento. Como é que esse treinamento ajuda a superar essa barreira que é a barreira da importação de equipamentos e insumos que vocês utilizam nesse setor? Através dos treinamentos a gente consegue passar informações para os distribuidores, né, que trabalham diretamente com a máquina, a fim de que eles consigam sanar, quem está diretamente no campo, sanar os problemas dos clientes. A concorrente LabTest foi por um caminho diferente. Além de avançar na biotecnologia, o Brasil também precisa evoluir na automação. Hoje, por exemplo, todos esses equipamentos aqui para análise de laboratório são importados, inclusive da Argentina. O plano agora é fabricá-los aqui no país. E a partir do momento que a gente internaliza e fabrica, a gente está economizando uma série de custos. A tendência hoje é que a maioria dos laboratórios se automatize, então a automação ela se torna fundamental. Ela é uma ferramenta que a indústria que está produzindo diagnóstico in vitro precisa ter para ter competitividade. Além de investir na automação, a empresa procura acompanhar as novas tendências que a biotecnologia está antecipando. No sentido também de novos testes diagnósticos que a gente pode vir a oferecer no futuro próximo e que estariam ligados à prevenção da doença, a auxílio no tratamento da doença, em predizer qual o indivíduo vai responder melhor a que tratamento e mesmo que doenças você poderá vir a ter. A competitividade dos laboratórios também é medida pela eficácia dos processos usados nos diagnósticos. Aqui no caso, que tipo de doença é? É uma predisposição à trombofilia. Uma trombose? Uma trombose. É a mesma coisa que se faz aqui? Também podemos fazer nesse equipamento. A diferença é que é automatizado o processo? É automatizado e a gente detecta o DNA, não por uma coloração, mas pela emissão de uma fluorescência que é lida em picos. Aqui também um indivíduo que tem um alelo normal e um alelo afetado, e aqui um indivíduo com um alelo mutante. Um dos insumos básicos na produção dos reagentes usados nos diagnósticos de laboratório são as enzimas. Elas aceleram as reações químicas. Esta é uma área onde o Brasil também enfrenta desafios. As enzimas utilizadas no nosso caso são enzimas que, devido à grande produção que é realizada por algumas empresas que estão localizadas fora do país, de certa forma inviabilizam que outras empresas passem a produzir essas enzimas aqui no Brasil. O custo e a burocracia na importação de insumos também se repete na produção de vacinas e medicamentos. A Hipofarma, por exemplo, tem que importar desde princípios ativos até o vidro para ampolas em alguns casos. 100% da matéria-prima da indústria de biotecnologia e indústria farmacêutica, elas são adquiridas da China e da Índia. Então hoje nós estamos completamente dependentes desses dois países. Os equipamentos importados também são fundamentais para os chamados testes de bioequivalência, que comprovam a eficiência dos medicamentos genéricos. Como que é feito essa biodisponibilidade, essa bioequivalência que nós chamamos do medicamento? Comparando um medicamento que já está no mercado, com eficácia comprovada, nós comparamos esse medicamento com o genérico. Como que é feito isso? Nós usamos voluntários que usam um medicamento e outro, colhemos o sangue desses voluntários e fazemos a curva de absorção e comparamos as duas curvas, do genérico com o medicamento de referência. As curvas têm que ser iguais. O grande obstáculo seria investir em tecnologia dentro do Brasil, para que o próprio Brasil tenha empresas que forneçam esse tipo de equipamento para os laboratórios.
ou pelo menos partes dele. O que é dificuldade para algumas empresas pode representar oportunidade para outras. A Seller, também de Belo Horizonte, já está fabricando e vendendo máquinas de diagnóstico. O alvo, por enquanto, são os laboratórios de pequeno porte. E como é que você descobriu esse filão? Basicamente assim que eu me estabeleci, voltei do doutorado e comecei a trabalhar, querendo buscar uma oportunidade na área de saúde, juntando saúde e engenharia, que foi o que eu trabalhei, eu comecei a identificar, né? Belo Horizonte tem uma forte vocação na área de análises clínicas. Então, conversando com o pessoal do APL, eu percebi que havia uma demanda significativa por equipamentos de análises clínicas, e aí nós focamos a empresa nisso. Porque praticamente tudo que se usa hoje nessa área aqui no Brasil é importado. Boa parte dos equipamentos, né, quase a totalidade dos equipamentos são importados, fortemente aí Japão, Estados Unidos, Alemanha. E China e Índia também. China e Índia E o equipamento de vocês é competitivo? Sim. Qual é o diferencial? O diferencial do nosso equipamento está na parte de integração, da automação laboratorial, ou seja, não é um equipamento só para poder fazer a leitura ou automação do processo. Ele vem agregado com uma ferramenta de software que permite ao gestor do laboratório fazer a gestão da sua rotina. E esse programa de computador também é feito por vocês? Feito por vocês, desenvolvido pela Seller. Se as dificuldades no setor privado são grandes, no setor público podem ser ainda maiores, especialmente quando se leva em consideração os milhões de pacientes atendidos pela rede pública de saúde no Brasil. Num esforço de superação, alguns resultados começaram a aparecer em diferentes pontos do país. Cientistas do Polo Tecnológico de Curitiba, por exemplo, desenvolveram kits para diagnóstico de AIDS, hepatite C e gripe suína, que mostram o resultado em muito menos tempo que os testes usados hoje. Ainda este ano, os kits serão distribuídos para a rede pública de saúde. Para a AIDS e hepatite, a média de dias para a detecção do vírus no sangue é cerca de 45 dias para HIV e 70 dias para HCV, que é o vírus da hepatite C. Então, com o desenvolvimento tecnológico, a inovação do kit de detecção viral por biologia molecular, nós estaremos diminuindo essa chamada janela imunológica, o dia que a pessoa pega a doença e o dia que vai aparecer no sangue, para 12 dias. Então, nós estamos ganhando cerca de 2 meses, 1 mês e meio de melhoria na qualidade de sangue que será transfundido para a população brasileira. Quando estiver disponível para a rede pública de saúde, o kit será parecido com esta placa. Depois de colhido o material, ele é trazido para um equipamento com raio laser que tem luz fluorescente para a detecção dos vírus. A informação é transferida para um computador e revela aqui neste gráfico a carga viral. Mesmo com as dificuldades, a fabricação de vacinas com o uso da biotecnologia já deu um passo gigante no país. A empresa Ertap Calier, no Distrito Industrial de Juatuba, em Minas Gerais, construiu a única fábrica do mundo que produz uma vacina contra a leishmaniose a partir de vírus geneticamente modificados. Transmitida dos cachorros para o homem, a doença já atinge todas as classes sociais. A patente do processo para desenvolvimento da vacina é da cientista brasileira Cristiane Abrantes. A vacina foi lançada em 2008, então eu tenho 1 ano e meio de mercado. Foi o finalzinho de 2008. Com 1 ano e meio de mercado, a leishmaniose é uma doença de curso longo. Eu consigo observar a redução de caso canino, mas eu ainda não consigo ter tempo suficiente para avaliar qual foi o impacto na população humana. E, além disso, nós, da indústria veterinária, conseguimos trabalhar toda a população canina, né? Mas a parte de censo, de inquérito em população humana, ela é um trabalho feito pela Anvisa e muito bem feito. A Anvisa tem um centro de controle só para a leishmaniose hoje, dado a gravidade do assunto hoje no Brasil. Então, eles têm um departamento que só cuida disso, de leishmaniose. A empresa também investiu em uma outra fábrica, esta para a produção de vacina contra a febre aftosa. Hoje, no Brasil, o segmento é dominado por empresas multinacionais, o que não deixa de ser estranho para um país que é o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós entendemos que o Brasil tem uma posição de liderança no mercado regional. Os vírus da febre aftosa também têm uma identidade na nossa região, então também nós nos preparamos para abastecer o mercado regional, através de convênios com outros laboratórios, fornecendo vacinas e antígenos para outros países, participando nas licitações
em países como Uruguai, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Venezuela, e já estamos em contato com vários laboratórios para esse fornecimento. No próximo bloco, o Caminhos da Reportagem vai aos Estados Unidos mostrar a realidade de um país que tem os maiores empreendimentos de biotecnologia do planeta. Vamos saber também por que empresas norte-americanas no setor têm grande interesse pelo Brasil. Até já! São Francisco é a cidade mais populosa da Califórnia e um dos maiores centros financeiros dos Estados Unidos. O sul da Baía de São Francisco é considerado o berço da biotecnologia moderna. A região concentra gigantes da tecnologia mundial. O sul de São Francisco é conhecido como local aqui nos Estados Unidos onde nasceu a biotecnologia. Esta parte da Califórnia tem centenas de empresas dedicadas a desenvolver novas formas para a geração de energia, cosméticos e também medicamentos para o tratamento de doenças como o câncer. É o caso da gigante Genentech. Ela foi criada nos anos 70 e se tornou uma das maiores empregadoras aqui na região. A Genentech foi comprada em 2009 pela farmacêutica suíça Roche por quase 50 bilhões de dólares. É um dos exemplos da concentração econômica e também da mudança tecnológica pela qual passa o setor internacionalmente. As possibilidades são tão grandes que às vezes é difícil saber onde termina um programa de computador e onde começa a tecnologia que utiliza seres vivos. Esta empresa da Califórnia desenvolveu um jogo de computador que usa as ondas do cérebro. O estado de concentração ou relaxamento conseguem movimentar e até mesmo explodir objetos. Quando começou a ser desenvolvida, essa tecnologia tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida dos portadores de paralisia. Um grande avanço para a biotecnologia aqui nos Estados Unidos foi o uso de robôs. Essas máquinas tornam o processo mais rápido e preciso. Este robô aqui, por exemplo, ajuda nos experimentos que utilizam clones de bactéria. O lado sul da Baía de São Francisco também é uma das portas de entrada para o Vale do Silício. A região concentra o maior número de empresas de tecnologia de ponta do mundo. Também estão por aqui várias universidades, inclusive uma das mais renomadas internacionalmente, a Universidade da Califórnia em Berkeley. No começo, o Vale do Silício era conhecido principalmente pela quantidade de indústrias de informática e telecomunicações. Depois vieram as empresas de biotecnologia. Isto atraiu ainda mais dinheiro aqui para o lugar. As incubadoras de empresa por aqui recebem apoio do governo local. Pequenos negócios que estão começando ganham espaço e equipamentos para trabalhar. Este é o outro segredo importante para renovar a competitividade na área da biotecnologia. A Prefeitura de San José criou esta incubadora com toda a estrutura necessária para atender as empresas selecionadas. A diretora executiva, Melinda Richter, explica que quase todas as empresas incubadas aqui são da área médica. A biotecnologia, segundo ela, vem avançando muito nos últimos anos. Jim Bobley é um dos que está apostando em técnicas e produtos inovadores. Ele explica que a crise econômica nos Estados Unidos abalou o setor, que tem uma alta taxa de risco e demanda grandes investimentos. Os resultados só aparecem depois de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento. A empresa de Gerald Commission era uma das incubadas em San José. Hoje, a meta dele é conseguir desenvolver um medicamento para doenças do coração e para o mal de Parkinson. Os estudos começaram a partir das pesquisas feitas pelo pai dele. Formado em administração de empresas, Gerald pretende colocar o produto no mercado, vendendo os direitos de fabricação ou o próprio negócio para alguma grande empresa farmacêutica.